É, bom, pessoal, gravando aqui uma aula sobre produto vetorial para vocês, tá? Então, para falar de produto vetorial, a gente vai ter que, em algum momento, falar de orientação. Então, a gente vai fixar, por exemplo, a base canônica. Então, essa vai ser a nossa orientação padrão, tá? E para comparar, aí, o que é que a gente vai fazer para falar de orientação? A gente vai pegar outra base qualquer a priori e vai comparar as três direções dadas por essa nova base com essas três direções dadas pela base canônica, tá? E esse modelo de comparação a gente não vai formalizar matematicamente, mas a gente vai ter, eu vou dar uma intuição do que, como é que a gente vai fazer essa comparação, tá? Bom, então, antes de fazer isso, né, eu vou definir primeiro o objeto dessa aula, que é o produto vetorial. Então, pegue dois vetores quaisquer, u e v, tá? E vamos definir o produto vetorial de u por v como sendo o vetor indicado por essa notação aqui, tá? Como sendo o seguinte vetor. Tá? A gente vai dividir em dois casos. O primeiro caso é quando u e v são paralelos. Né? Quando u e v são paralelos, ou seja, um é múltiplo do outro, o produto vetorial de u por v a gente vai definir como sendo o vetor nulo. Tá? Então essa é a definição. Tá? Quando u é paralelo a v, então o produto vetorial entre eles é zero. Quando eles não são paralelos, tá? Ou seja, são LIs, eles vão formar um ângulo θ. Então a gente vai, para definir quem é o produto vetorial entre os dois, a gente vai ter que dizer qual o comprimento do vetor, qual a direção dele e qual o sentido dele, tá? Então a gente vai falar primeiro do comprimento. Então o comprimento do produto vetorial de u por v é dado como sendo a norma de u vezes a norma de v vezes o seno do ângulo entre eles. A direção, né, a gente vai definir como sendo a direção perpendicular a u e a direção perpendicular a v, ou seja, o produto vetorial ele é perpendicular a u e a v simultaneamente. Tá? Se você imaginar aqui na minha mão u e v, o produto vetorial estaria na direção do meu lápis aqui. Então, agora a gente precisa definir qual é o sentido dele, né? Por quê? Porque ele pode apontar para cima ou pode apontar para baixo, tá? Então, para isso, a gente vai falar de orientação. Então, a gente vai pegar a base u, v e o produto vetorial entre u e v, tá? E vai dizer que essa base tem orientação positiva. Tá? E para falar disso, a gente vai, de certa forma, comparar essa base, U, V, produto vetorial por U e V, com a base canônica. Tá? Então, só para dar uma ilustração melhor do que a gente vai fazer, vamos pensar um pouco aqui. Então, tá aí a caracterização, comprimento, direção e sentido. E aí agora a gente vai ter uma noção melhor do que significa orientação positiva, tá? Então, imagine que você pegou agora um vetor W não nulo que é perpendicular a U e V. Então, isso vai te dar uma direção nova, né? De modo que U, V e W formam uma base, tá? E aí, o W, ele tem duas possibilidades, né? Então, ele aponta para cima, e isso é o que a gente vai chamar de orientação positiva, tá? Ou o W aponta para baixo. E isso daí seria orientação negativa para a base. Ok? E como é que eu sei, né? E como é que eu faço, dado duas bases, se eu sei quem são os vetores, né, da base, como é que eu sei? A ideia é usar uma regra chamada de regra da mão direita. A regra da mão direita, ela sempre vai fornecer uma base positiva, tá? Por exemplo, vamos tentar pensar, deixa eu explicar a regra da mão direita, né? Então, por exemplo, você pega dois vetores,
tá? U e V. E pega, então, o primeiro vetor você aponta com o dedo indicador e o segundo com o dedo médio, né? Ou seja, sempre assim, aponta primeiro com o dedo indicador, com a mão direita, e o segundo vetor aponta na direção dele com o dedo médio. Então, neste caso está aqui é o U e aqui é o V. E o polegar, ele sempre nesse caso vai apontar na direção positiva, tá? Observe que se eu trocar a posição de U e V, então eu teria que apontar primeiro para o U e depois primeiro para o V, depois para o U, e aqui apontaria para baixo, o polegar. Mas essa seria também a orientação positiva da nova base. Por quê? Porque eu troquei os vetores, as direções do quem é o primeiro e quem é o segundo na minha base. Ou seja, eu chamei de primeiro o V, do segundo vetor o U, e o terceiro vetor eu tive que pegar a direção para baixo para que a minha base continuasse num sentido positivo, ok? Por isso que a mão direita, quando eu troco a ordem das coisas, ela vai trocar também a direção que eu estou pegando as coisas, tá? Então ela vai sempre fornecer a base positiva. Por quê? Porque isso é o que ocorre com a base canônica, tá? Essa é a regra da mão direita. E aí eu estou pegando sempre o produto vetorial de U por V como sendo na direção do meu polegar. E por que isso? Porque eu estou sempre comparando com a base canônica. Olha, veja que se você pegar e apontar um indicador para qualquer vetor da base, por exemplo, eu não quero que apontar o primeiro vetor, eu queria que fosse o K. Então, o segundo vetor, vamos imaginar que o segundo vetor é o I. Então, você vai ver que seu polegar vai apontar para o J. Ok? Então, quando isso ocorre, é porque essa troca que você fez, né, na ordem, né, ainda te forneceu uma base positiva. Agora pensa o seguinte, se eu trocar só o I pelo J e deixar o K do jeito que está, você vai ver que o polegar vai apontar para baixo. Então quer dizer que a base resultante ela ficou contrária ao da sua mão direita. Então quer dizer que a base resultante ela tem orientação negativa, tá? Só para recapitular, por exemplo, troque a direção só I e J, o I pelo J. Então primeiro seria o J, depois o J, depois o I, assim, e o K, né, estaria apontando para cima. Só que a sua mão direita, o polegar apontou para baixo. Então quer dizer que a sua mão direita ela forneceu quem seria a base positiva. Só que essa base resultante, com o K para cima, quando você troca o I e o J, quer dizer que ela ficou no sentido negativo, tá? Por quê? Porque ficou o contrário no sentido da sua mão direita, tá? Então a sua mão direita sempre vai fornecer a base positiva, né? A orientação da base positiva, ok? Então vamos continuar. Então agora a gente vai ver o que é que representa a norma, né? O que é a representação geométrica da norma do produto vetorial. Então pegue, por exemplo, os dois vetores, o ângulo entre eles. Então vamos calcular, por exemplo, qual é a área do paralelogramo definido por U e V, tá? Para isso a gente tem que conhecer a altura, né? Porque a área do paralelogramo é base, que nesse caso vai ser a norma do U, vezes a altura. Tá? Só que a altura é dada pelo o seno de θ vezes a norma de U, que seria a hipotenusa do triângulo retângulo que a gente tem ali. Tá? Então a área seria a norma de V vezes H, que é igual a norma de V vezes a norma de U, vezes o seno de θ. Isso é justamente a norma do produto vetorial de U por V. Ou seja, a norma do produto vetorial de U por V sempre fornece a área do paralelogramo definido por U e V, ok? Tá? E é isso que eu tinha para falar nessa aula.
Na próxima aula eu vou gravar um outro vídeo, produto vetorial parte 2, onde vou falar de como calcular o produto vetorial quando você sabe o U e o V em coordenadas, né, na base canônica, ok?